Salve telanautas, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta agora para o 8º episódio, penúltimo aqui que a gente está assistindo de WandaVision, tem um bocado de coisa para comentar. Eu sou o Heitor Teixeira. Eu sou a Patrícia Cantuária. E a gente vai cair direto nos spoilers, falando tudo sobre esse episódio. Então, se você não assistiu WandaVision, dá uma pausa aqui no vídeo, vai lá, assiste e volta para conversar com a gente. Primeira cena, Heitorzinho, nós temos aí o passado da Agatha. Eles já chegam rasgando, né? Eu gostei bastante dessa cena, eu só não gostei que foi pouco, para te ser bem sincera. Eles resumem, né? Não tem condições de você pegar um assunto tão denso quanto esse, que é tão rico nos quadrinhos, e você, dentro de algo que é uma série por si só, parar um tempo específico para poder contar sobre isso. Eles têm que acabar fazendo uma adaptação e dar uma reduzida ali. Eu acho também que vão deixar um pouco mais dessa personagem para outro momento, ou outra série, ou um filme, quem sabe. Eu já tô começando assim, nós estamos falta um episódio apenas, né? O que me entregou nessa cena é que ela diz, aparentemente, ela pegou os poderes, algo que ela não devia, né, ainda ter acesso, porque ela era jovem ou algo assim. Afinal de contas, eram as outras bruxas que estavam ali, né, colocando ela, vamos dizer assim, na fogueira. Mas o que me entregou aí foi que ela falou, não, eu não consigo controlá-lo, ou algo assim. Controlar quem ou o que, se era o poder, enfim, ficou meio vago, mas chamou a atenção aí. De certa forma, a gente acaba criando uma expectativa quando eles falam a respeito do negócio de Salem, como se ela de repente tivesse sendo colocada na fogueira ali por aldeões enraivecidos e com medo e aquele negócio. E a gente vê que a situação ali aconteceu por causa dos pares dela, né? Aquela galera que, de repente, deveria ser a galera que melhor entende ela e tal. A princípio, o que parece ter acontecido é que ela teve acesso a alguma coisa, muito provavelmente em relação ao tal livro. Será? Ou, de repente, esse livro pode ainda não estar ligado com essa parte, mas como eles reduzem e simplificam muitas as coisas, eu acredito que deva ser por esse caminho sim. Como se ela tivesse muito cedo entrado em contato com alguma coisa que ainda não estava disponível para ela, o que deve ter despertado ou de repente o medo, a raiva, os ciúmes, ou seja lá, entre as outras bruxas que acham que ela não estava preparada. Então eu concordo com você nessa parte, eu só não concordo que seja o livro, porque o livro é laranja e ela começa a apresentar ali já os poderes dela roxo. Então acho que não tem ligação ainda. Em relação a essa parte até do que a gente em vídeo anterior tinha comentado sobre eles colocarem cores diferentes para origens diferentes de poder, realmente é algo que deixa a gente um pouco intrigado ali com não saber exatamente o que está acontecendo. Podem ser pistas falsas que estejam levando a gente por outros caminhos, mas podem ser circunstâncias que a gente ainda não entende completamente. De qualquer forma, a cor do poder dessas bruxas que estão em volta dela é azul. Pois é. Então, assim, se for levar por esse caminho, já tem uma discrepância, um disparate aí. O que isso exatamente significa? Ainda não sei. O papo delas continua lá no porão e a gente vê que quase não teve nenhuma quebra de tempo ali entre o final do que aconteceu no episódio passado, mas ela já começa a escancarar uma série de verdades ali a respeito dos símbolos, a respeito do fato de que ela domina aquele lugar, de que no fato de ela ter reservado aquele lugar para ela, com as magias de proteção fazem com que ela seja a doninha do pedaço ali. A Wanda tá em clara desvantagem, não podendo usar a sua própria magia, e isso faz com que a Agatha ache bastante estranho, porque todo o comportamento da Wanda é de uma feiticeira, é de alguém que lida com a magia. E como ela não sabe de coisas tão básicas como aquela? Aparentemente, nesse universo, as bruxas têm um código de coisas para serem aprendidas, que aquilo deve estar, sei lá, no livro 1, de repente... Módulo básico. Do ensino fundamental das bruxas. E ela, de repente, não sabe do que está se tratando ali. Então, a Agatha acaba ficando curiosa com o lance de, mas como é que alguém consegue lidar com coisas tão poderosas, coisas tão avançadas e não saber o básico, né? O que me chamou a atenção aí no episódio inteiro em relação à Agatha com a Wanda é que ela até prende ela nesse momento, meio que, né, sossega aí, porque você precisa desse momento de realidade, né? Meio que o comercial do
do episódio passado meio fez, né? Tá na hora de encarar a realidade. Mesmo que você não queira, porque ela disse que ela não queria. Mas tirando isso, ela não fez mal a Wanda. Ela ainda não disse o que ela quer exatamente, além de saber como ela fez aquilo, mas ela não disse o que ela quer da Wanda, se é que ela quer alguma coisa. Mas ela não fez mal a ela. Se vocês pararem aí pra analisar, ela prendeu ela ali, mas logo no final do episódio deixou ela sair, até ter ela tá oferecendo uma dose de um remédio amargo, mas exato, que ainda assim um remédio. Então talvez aí o papo dela ser mesmo a mentora, como é nos quadrinhos, talvez uma mentora um pouco mais dura, né? Ali, mas talvez seja isso. O que eu tô vendo essa série fazer ao longo dos episódios é que ela dá com uma mão e tira com a outra. Porque eles te oferecem algumas pistas, algumas coisas, você começa a colocar o teu raciocínio em cima daquilo, os fãs tecem N teorias e de repente uma outra coisinha qualquer, uma frase, um objeto, uma situação mostra pra você, não, mas talvez não seja bem por aí. Analisa comigo, tem esse outro lado aqui. Então, por exemplo, no episódio passado eles brincaram com o lance de pegar tudo aquilo que a gente tinha visto, até o lance da própria Mônica, quando tinha sido jogada pra fora do Rex, que ela cai lá, quando o pessoal da SWORD chega em cima dela com o holofote, aquele negócio todo, a primeira coisa que ela faz, de contar pro pessoal, que ela faz questão de deixar claro pro pessoal, é que tudo aquilo é coisa da Wanda. E depois a gente, no episódio passado, tem eles lá com a musiquinha, dizendo que foi a Agatha o tempo todo, a responsável é ela e aquele negócio todo. Isso faz com que ela assuma muito imediatamente a posição de vilã. Mas será que alguém que tem as características que ela tem, como por exemplo na cena anterior, que ela estava lá sendo meio que inquirida, né, pelo resto das bruxas, e o que você fez, o que você é mesmo uma bruxa, tal, aquele negócio todo, e começam a acusar ela, ela fala, não, mas eu posso ser boa. Ela tenta ainda, né? Apesar dela ser muito forte, conseguiu lidar com aquela galera inteira que estava cercando ela, aparentemente eram bruxas bastante fortes, né? Ela conseguiu lidar com todas, deixou só uma lá que ela chamou de mãe. Eu não tenho certeza se é uma mãe literal ou se de repente é um título. Eu entendi que era tipo a mãe das bruxas ali, né? Da irmandade delas. Mas de qualquer forma, isso a gente deixa na pilha do meio, não tenho como ter certeza. E fazendo um parênteses rápido aqui, a gente sabe que no próprio quadrinho, a Agatha é muito mais antiga do que simplesmente essa data aí que eles dão como acontecendo isso em Salem. Mas de qualquer forma, a cena na série não anula o fato de que talvez ela seja realmente muito mais antiga. Verdade. Só o ponto de que a partir daquele momento, aonde ela, por mais poderosa que fosse, ainda parecia ser, a bem dizer, uma estudante da magia, sim, tentando entender coisas, ganhou um gás, ganhou um up para fazer coisas maiores, né? Então a gente realmente não tem como saber nesse ponto da história aonde ela estava, o que ela estava fazendo e quais as intenções dela. De repente ela já estava ou nas imediações ou por coincidência em Westview mesmo e tal. Eu entendi. O que eu entendi desse episódio que a gente está falando, né, o penúltimo, é que ela já chegou, a Wanda já tinha feito tudo, né? Feito tudo no sentido ter recriado ali o Westview da sitcom ali dos anos 50. Ela ainda chega a dizer pra Wanda que em nenhum momento a Wanda esteve dentro da cabeça dela. Tolinha. Como se ela conseguisse meio que blindar os pensamentos e tal. Mas pra ela exercer esse grau de poder, e eles deram a entender no primeiro episódio que assim que começou a tal sitcom, ela já veio imediatamente se apresentar como uma vizinha. Então, me deu a entender até na musiquinha da Agatha que assim que a Wanda fez, não deu tempo nem dela pensar. Ela já sentiu e já foi imediatamente naquela energia. Isso é o que deu a entender neste episódio, pelo menos até agora, né? Vamos ver o último. Mas construir os recursos que ela tem naquele porão e tal, não é uma coisa que você faz tão rápido. Por mais que ela seja uma bruxa eficiente, leva um tempo. E aquilo mexe com a realidade de uma forma que é mais do que simplesmente você blindar os seus pensamentos para que a outra não te note. Você está fazendo uma alteração que mexe com energias, mexe com aspectos físicos mesmo, né? Você está reconstruindo coisas que na verdade estão sobre outra jurisdição, a jurisdição da Wanda. E ela não percebe nada disso. Então isso me deixa algumas perguntas aí ainda em aberto.
mais uma vez, como eu tinha falado antes, eles estão fazendo o esquema que eles te trazem respostas o suficiente para você se manter interessado, para você se manter curioso com o que está vindo ali, mas eles vão empurrando coisas que chegamos num ponto onde eu acho que temos tantas perguntas que eu já não coloco mais essa cobrança de vir todas as respostas no último episódio. Pois é. Agora, existem duas formas de você passar por cima disso. Ou eles vão fazer a coisa de um jeito onde essas perguntas se tornam irrelevantes, e é o famoso eu consigo conviver sem essas respostas, ou eles vão dar respostas que não vão ser assim tão bem dadas, tão a contento quanto a gente está achando. Eu acho que algumas coisas eles vão fechar, mas eles vão deixar umas que já estão abertas, vão ficar abertas e vão abrir ainda mais. Até para guiar aí junto com a próxima série, talvez, ou os próximos filmes, que seria o quê? Homem-Aranha e Doutor Estranho. A gente sabe que a Marvel está fazendo um esquema de construir essa história há muito tempo. Eles vêm plantando coisinhas em filmes anteriores que de repente lá, de forma isolada, solta, nem fazia assim tanto sentido. Era um detalhe, a nerdaiada acaba notando, mas fica sem saber o porquê que a coisa tá lá. Agora, uma coisa que eu tenho certeza é, se eles terminarem essa série de uma forma muito aberta, que não seja satisfatória para você fechar a história dela, veja, eu não me incomodo deles deixarem elementos para serem usados no futuro. Sim. Até porque essa parte mais mística, sobrenatural, eles começaram a mexer faz pouco tempo, não se aprofundaram o suficiente. A parte cósmica, eles têm muito lugar para ir ainda, mas a gente já viu bastante coisa, a gente já viu diversas espécies, histórias, conceitos. A gente viu mais do que o da magia, né? Essa parte de magia, realmente eles deram uma pincelada. O que a gente sabe que muitas dessas coisas devem vir com o Doutor Estranho, a gente não viu nem o segundo filme dele ainda. Pois é, a gente sabe que ela está nele, então... Então é isso que eu acho. Eu acho que se eles colocarem certas coisas para serem usadas depois, ok. Se eles não fecharem essa história de uma forma que ela faça sentido dentro dela mesmo, vai ser muito frustrante. Vai ser decepcionante. Vai ser frustrante, inclusive, não ter o Mephisto, mas a cada momento eu começo a sentir que ele está mais distante de aparecer. Eu também. Eu acho Vou que ficar surpreso se ele aparecer. Eu acho que algo vai aparecer, se não ele, pelo menos o Doutor Estranho, algo para dar esse pontapé que eu falei. Até porque, como a gente comentou aqui, né? A Agatha não parece ser a vilã. Tudo bem que o cara da Sword aí está parecendo mais vilão do que antes até nesse episódio, mas também não acho que será só ele que vai aparecer, não sei. Então, ele me parece ser um cara que age de uma forma muito babaca. Mas eu não sei se eu compro a ideia dele ser de fato um vilão. Então, olha, eu concordava com isso até esse episódio. Mas vamos mais pra frente. Vamos conversar aí sobre a cena dele e aí eu converso sobre o que é o meu pensamento sobre ele. Ao notar que o que a Wanda precisa, na verdade, é uma espécie de choque de realidade, é de uma terapia relâmpago, a Agatha literalmente abre a porta para ela passar, fazendo com que ela tenha a oportunidade de visitar vários momentos da vida e do desenvolvimento dela. Os lugares justamente onde ela adquiriu os tais traumas com os quais ela está lidando nesse momento. Essa série é uma série que, apesar de ter um lado muito leve com as sitcoms, da forma pesado. como começou, ele toca num assunto ali que é um assunto muito denso, que tem a ver com saúde mental e a forma como a gente lida com traumas e com problemas. A gente já tinha comentado aqui que essa série tem esse ar um pouco mais leve, até por causa das sitcoms que ela criou, mas está tratando sobre algo muito particular aí que não precisa ser super para entender, né? É algo muito humano, né? Que são os traumas, são as perdas, o luto, fala muito sobre isso. A Mônica já tinha tentado dialogar, conversar com ela ali sobre certas coisas e falar sobre esse negócio de que ela também entende perda, que ela também está lidando com essa sensação de luto, mas a Wanda ainda teve a capacidade de chegar e falar, não quero ter esse papo. A Agatha mesmo dá a entender que ela entrou ali, né, para tentar puxar como ela tinha feito de uma forma suave, só tentando entender como ela tinha feito. Porém, ela estava tão ali travada, não queria pensar em nada do que tinha acontecido, que
deu a entender que a Agatha não teve outro jeito, senão fazer o que ela fez, né? E nessas a gente vê logo a parte ali da infância que justifica a série ter a cara que tem. A gente vê que mesmo dentro de um ambiente ali que basicamente é um ambiente de guerra, com tiroteio e escombros lá fora e coisas pegando fogo, gente armada andando no meio de uma situação super violenta, a família ainda tenta manter alguma espécie de normalidade ali, numa pegada meio A Vida é Bela, né? Tentando deixar os horrores lá fora. É um escape, né? O que acho que a sitcom foi feita exatamente para isso. Claro, em proporções menores, né? Dos problemas do dia a dia, não uma guerra acontecendo do lado de fora, como passa ali. Mas é um escape para ela. Eles mostram o pai chegando com aquela maleta lá, cheia de DVDs, box, de um monte de séries antigas, e a gente vê que eles de fato abriram um jogo com todas as referências que a gente acabou vendo ao longo da série, estão ali de forma bastante literal. Tem exatamente as séries que eles copiaram descaradamente. Exatamente as cenas, né, que ela assiste. Sem necessariamente eles tentarem fazer de conta que não, mas assim, a gente só fez algo remotamente parecido, nem nada a ver. Então estão lá realmente para todo mundo ver as séries específicas, e nessas a gente acaba percebendo que a forma que eles têm de lidar com aquele determinado assunto é algo que representa muito do que pessoas que vivem em países distantes dos Estados Unidos acabam tendo como oportunidade até para treinar o seu inglês. Verdade. Uma outra coisa que teve aí uma teoria que a gente já viu que caiu, que realmente não era aquilo, é que os pais da Wanda seriam os atores do comercial. E nessa cena a gente viu que não. A menos que eles façam o plot twist do plot twist e acabem revertendo isso de alguma forma para que aquela história faça sentido. Até porque a gente já viu acontecer nos próprios quadrinhos um tremendo de um samba maluco, onde ora eles são mutantes, ora eles têm alguma coisa a ver com os inumanos, tem hora que eles trocam completamente isso, e aí recentemente, quando teve esse papo da venda dos direitos para Fox e tudo mais, eles estavam lá numa espécie de limbo, sem necessariamente conseguir usar tudo do jeito que é. E a gente está vendo que agora, com tudo debaixo do guarda-chuva da Disney, eles têm o direito de fato escolher o que eles querem fazer com esses personagens daqui para frente. E ainda assim, eles mandam um pouco dessa coisa ambígua da gente não ter certeza absoluta, mas eles dão margem o suficiente para a hora que eles quiserem dizer outra coisa, eles poderem. Sim, mas o pessoal está dizendo aí que a Disney normalmente tende a deixar as coisas simples. E cada vez mais tem mostrado que é verdade, eles têm deixado a coisa simples. Não acho que eles vão ficar mexendo nessas tantas reviravoltas assim. Não é que não vai ter, né? Tanto que teve uma na própria série, né? Essa história do passado da Wanda mostrou que a gente não sabia de tudo sobre o passado dela e nos fez a enxergar de outra forma. Mas não acho que vão rodopiar tanto assim quanto nos quadrinhos. Bom, mas a cena que segue faz essa ligação com um lance de deixar muito mais pro lado dela já ter uma herança bruxa, uma coisa que vem desse negócio da feitiçaria, da magia, essa ligação com o misticismo muito mais forte do que uma possibilidade dela ter a ver com mutantes, por exemplo. Exatamente. A bomba não explodir, apesar deles não terem colocado um efeito especial no movimento da mão que ela faz ou alguma coisa, meio que dá a entender que ela já teve alguma influência ali, até porque a gente sabe que tecnologia do Stark dificilmente falha. Pois é, e a Agatha, ela diz, né, não, foi você que parou, não foi a bomba que não explodiu. Ela mesma não acreditava nisso, né? Então já demonstrando aí que ela tinha assim um lado bruxa. E ela acaba se voluntariando lá. No filme A Era de Ultron, né, Os Vingadores da Era de Ultron, eles deixam isso bem claro. Ela comenta, não lembro se com eles ou com o próprio irmão, que eles foram voluntários, né? Que eles achavam que aquilo ia mudar, ser revolucionário, né? Que ia mudar ali a realidade deles. E aí com o filme e com o Ultron eles enxergam que não. Eles dão a entender que a aproximação dela naquela cena do teste ali, meio do experimento, os caras que estão fazendo já olham com aquela cara de caramba, né? Já vai ter aqui mais coisa para limpar. Ela Essa vai galera, sobreviver, todo tadinha. mundo que vem, nunca vi um sobreviver de encostar nessa parada aí. Mas, como ela já tinha um histórico ali de repente ter algo especial em relação a ela,
a própria pedra acaba notando isso e vem na direção dela, meio que se oferece. O que eu ia dizer é que ela se enxerga, né? Se vocês perceberem aí, ela enxerga o futuro, podemos dizer assim. Tem um lampejo do porvir. Dela como feiticeira escarlate, que é o que está sendo revelado aqui, né? E ela tá com a tiara lá, que aparece até os chifrinhos, né? Eu tenho quase, olha, meu 99,9% de certeza de Doutor Estranho barra a roupa dela no último episódio. Durante essas cenas, a Agatha acaba interagindo com ela, tentando conversar, né? Você vê que ela ainda tem esse negócio de estar se mantendo naquelas de, olha, eu tô com os teus filhos. Então você se comporta aí. Ela se mantém de uma forma bastante autoritária e agressiva, sim, mas ela mantém aquilo como um diálogo. E ela muda o destino para onde elas vão levar a conversa, abrindo outra porta. E dessa vez a gente vê ela lá nas instalações do que seria a base dos Vingadores, quando ela começou a ter o primeiro contato, depois que ela veio da Europa para a América, e estava conversando com o Visão ali. Foi no Guerra Civil, né, que a gente viu essas cenas assim. Não é essa cena específica, que não teve antes, mas que o Visão e ela tiveram mais contato. E eles acabam batendo um papo. A cena em que a gente vê ele ali está representando a memória do Visão real. Não é um Visão idealizado, não é um Visão interpretado pelos achismos dela. Então você vê que o Paul Bettany é um ator bom o suficiente para colocar essas nuances. É verdade. Você percebe quando ele está interpretando o fantochão e quando ele está interpretando o Visão real. Apesar de serem nuances ali que quem não tiver muito bem calibrado para entender o que está acontecendo, talvez deixe passar batido. Mas às vezes é um olhar, é um trejeito. Ele é muito mais ingênuo, né? Apesar dele ser muito inteligente de notar o que está acontecendo em volta dele do ponto de vista emocional, ele tem uma ingenuidade bacana e ao mesmo tempo ele tem uma visão bastante poética. Tanto que a gente acaba vendo isso na frase que ele solta para ela quando ela faz o comentário do quão vazia e solitária ela se sente, essa sensação da perda, que ele chega a comentar para ela que ele não tem como saber o que é essa sensação de perda porque ele nunca amou ninguém o suficiente para que com a partida dessa pessoa ele tivesse tido essa sensação. Você lembra o que ele fala para ela? O luto é o amor que perdura. Então você vê, ele nessas foi ganhando ela. Uma pessoa que estava fragilizada, uma pessoa que estava ali na necessidade de ter alguém que entendesse e tal. Talvez, eles não deixam isso particularmente claro, mas talvez ela até tenha olhado com aquela cara de, poxa, eu já perdi meus pais, perdi meu irmão. De repente esse cara, que nem necessariamente é um ser vivo especificamente, e é uma pessoa de alguma forma que me oferece esse grau de poesia, talvez seja um bom partido. Ela ainda conseguiu de certa forma se iludir de que talvez ele fosse alguém que valesse investir as suas emoções, porque, inclusive, o corpo dele sendo feito de vibrânio, ele deveria ser resistente pra caramba, né? E, na sequência, a próxima porta por onde a gente vai tem algo que é bem dentro disso que eu tinha comentado, sobre eles fazerem você acreditar em algo de uma forma e depois eles falam, mas não foi bem assim. A gente tinha sido levado a acreditar que ela tinha entrado com força total ali no prédio da Espada, tinha roubado o corpo do Visão e que, de repente, ele lá em Westview era meio um fantochão super sinistro, com um furo na cabeça, né? Tipo, meio que a versão morta do corpo do Visão sendo marionetizado. E a gente vê que não é bem por aí, porque ela vai lá... Totalmente não. Tem uma conversa até bastante amigável, apesar da gente ver que ela tá bem alterada, né? Sim. Ela tá emocionalmente abalada, ela acabou de voltar, né? E não vê ali o Visão e descobre que o corpo dele tá lá e ela simplesmente quer enterrá-lo. Mas é aquilo que o próprio diretor Hayward diz pra ela, né? A gente não vai liberar 2 bilhões de dólares em vibrânio na sua mão pra você simplesmente enfiar debaixo da terra. Eu acho que isso deve ter machucado bastante o coração dela, porque ela não via ele como uma pilha de dinheiro, mas como um amado. Mas de qualquer forma, ela acaba, ao contrário do que a gente tinha pensado, simplesmente indo embora. Ela entra no carro e vaza. Pois é, mas tem uma coisa que me chamou a atenção nessa cena que eu não tô vendo os fãs comentarem. Quando ela chega lá e ele fala, não, pode deixar ela entrar, e ele deixa... Gente, aquilo é um plano ali já orquestrado para algo mais, até porque a gente vai ver aí as cenas pós-créditos, né?
Ele vira pra ela e fala assim, quando ela fala que ela quer enterrar o corpo, a primeira coisa que ele diz pra ela é: eu não posso deixar uma pessoa que consegue trazer à vida outra, né, levar o corpo do Visão assim. Aí ela vira pra ele e fala: mas eu não consigo fazer isso. Como é que ele sabe que ela consegue se até esse momento aí ela não sabe? Pois é. Sabe quando eu falo que muita coisa tá na pilha do meio e essas respostas podem ou não vir? Pois é. São coisas assim. Triste, ela acaba pegando o carrinho vermelho dela e vai seguindo ali, né, aquele caminho de Nova Jersey e tal, e acaba chegando em Westview. E a gente descobre o porquê que ela foi especificamente pra lá, né? Numa cena bastante triste, diga-se de passagem. Outra cena aí que mexeu, né? Eles tinham comprado uma casinha, aliás, um terreno, né? Pra construir a casinha, pra ficarem velhinhos juntos. Isso representa ali que já tinha um pouco de esperança, de sonho, de investimento emocional. Mistérios. Com esse tempo abstrato que eles não sabiam o que ia acontecer no futuro, principalmente quando se é um vingador, quando se é um super-herói mesmo que não se faça parte de um grupo maior, você não sabe exatamente o que vai acontecer depois, eles estão sempre enfiados em algo pesado ali, situações de vida ou morte, mas ainda assim eles tinham essa vontade de ter uma vida normal, de poder ter algo parecido com uma família e tal. E ela, nessa hora, quebra, ela simplesmente surta, e é aí que a gente vê a bolha do Rex começar a surgir, e a primeira coisa que é levantada é a casa. É a casa, a gente vê ela sendo construída pedaço a pedaço, com tudo aquilo sendo configurado de uma forma que inclusive a própria Agatha acaba ficando extremamente curiosa e de boca aberta, que ela fala: outras bruxas têm que estudar tanto durante tanto tempo para conseguir fazer uma fração do que ela fez ali, e a coisa não parou na casa. Aquilo foi se estendendo e de repente abraçou meio que a cidade inteira, e ela tinha controle de pessoas que estavam longe do foco dela. Aquilo para Agatha impressionou ela, né? Muito impressionante, e ela estava curiosa para saber como é que ela fazia aquilo, né? Pois é, e a gente viu que ela construiu Visão, realmente, né? Inteiro, já que ela não tinha o corpo, ele é construção dela. Então a pergunta é: ele realmente existe? Ou ele é só uma fantasia? Porque a gente viu que ele não consegue sair do redomo dela. Porém, uma coisa que também ficou aí mal explicada é que quando a gente achava que ela tinha roubado o corpo do Visão, o diretor da Sword tinha falado lá fora que eles sabiam aonde o Visão estava, eles estavam seguindo ele lá dentro, porque eles conseguiam rastrear o Vibranium. Então é Vibranium mesmo? As coisas que estão lá dentro são reais, se comportam da forma real. A gente até tem uma coisa que, quando a roupa que a Geraldine, personagem, colocou lá fora, quando saiu como a Mônica Rambeau, na análise laboratorial a gente vê que tinha traços de Kevlar e tal. Mas será que esses traços apareciam quando estavam lá dentro? Então, mas há uma pergunta interessante, eu nem tinha parado para pensar nisso, né? A roupa dela sai como era e ficou. Tanto que na época a gente ainda comentou, os filhos devem permanecer. Mas o Visão não. Assim, talvez os fãs até estejam buscando respostas que sejam complexas demais para eles terem pensado em tudo e arranjar boas respostas. Talvez algumas dessas coisas a gente tenha que simplesmente conviver com o fato de que é assim, facilita a nossa vida, porque a gente está fazendo uma série bacana para entregar para vocês. Não sejam chatinhos, não sejam pentelhos, audiência bacana e maravilhosa que nos assiste. Mas de repente tem sim um fundamento grande ali, o que é bem provável, porque eles são carinhosos com os roteiros que eles fazem, mas fica difícil pra gente no momento julgar. Como você falou, algo ficou mal explicado. Mal explicado é quando a explicação é ruim. A explicação, por enquanto, é faltante. Ela não foi completa, mas só posteriormente a gente vai ter como saber se ela foi insuficiente ou não. Verdade, vamos esperar até sexta que vem. Logo depois que acontece esse negócio de você ver ela, inclusive fazendo a cidade ser percebida em preto e branco, aquele negócio todo. Virar o sitcom?
eles quebram o lance de aonde você está dentro, inserido, e você vê a câmera girar para mostrar justamente o estúdio. A Agatha tá lá na plateia, bate palma, né? Então você vê assim, eles colocam camadas de realidades e situações ali dentro. E se vocês pararem para perceber, me corrijam se eu estiver errado, mas eu não percebi o aspecto da proporção de tela mudar em nenhum momento nesse episódio. As chamadas barras que ficam, aquela barra preta, em nenhum momento abriu para você falar, estamos na realidade e agora estamos dentro daquele universo ficcional. Elas ficaram como sendo parte da realidade o tempo inteiro. Eu acho que é porque era uma memória, era a realidade, né? Por mais que elas estivessem dentro ali, elas estavam revivendo o que foi verdade pra Wanda. Imediatamente depois, a gente acaba vendo de novo a Wanda sendo puxada lá pra fora dessa vez, escutando os filhos dela gritando ali em perigo e tal, que a essa altura do campeonato, se eu fosse ela, eu provavelmente estaria questionando a realidade disso, já que ela acabou de ver que quem trouxe aquela versão do Visão de volta foi ela mesma. Acho que ela não se importa. Pra você ver alguém fazendo o que ela fez, alguém que é tão estudado quanto ela, que tenha tido acesso, por exemplo, a um livro aí que talvez venha de épocas imemoriais, talvez até dos Atlantes, vai-se lá saber, de repente ela já deveria ter associado aquilo, mas ela teve que viver junto com a Wanda as memórias que estavam meio que reprimidas ou travadas para ela chegar na conclusão de que ela é uma Feiticeira Escarlate. Pela primeira vez a gente vê o termo sendo usado no MCU. Todo mundo já chamava ela assim porque muito obviamente a galera sabe quem ela é nos quadrinhos, mas não tinham ainda assumido esse compromisso com a personagem de escancarar esse nome. Isso deve mudar muitas das mecânicas que envolvem a personagem daqui pra frente. E dessa vez tivemos outra cena pós-crédito, que aparece aí o pessoal de fora, mostrando que eles querem entrar, e agora eles têm uma nova arma, finalmente está pronta. E eles vão usar um pouco da energia da Wanda para usar no corpo do Visão que eles montaram, e dessa vez ele é todo branco. Pois é, a versão branca do Visão vai finalmente aparecer aqui, e a gente tem aí o motivo pelo qual aquele drone que tinha sido mandado lá na década de 80 para explodir um míssil na cabeça dela, que ela usou o poder dela para segurar a explosão e a bomba ali, quando ela chega lá fora do Rex pela primeira vez, para dar aquela chamada na chincha, que ela joga o negócio no pé da galera e solta isso aqui é de vocês. Aquilo ficou brilhando até agora, então essa energia é justamente o que eles usam para fazer essa parte aí de reativar o corpo do Visão. Corpo esse que é o corpo de verdade dele. Será que a gente vai ter Visão versus Visão? Provavelmente. Agora conta pra gente aí, existe então nos quadrinhos o Visão Branco. E o que ele faz? Na verdade, o Visão Branco é como se fosse uma versão sem nada rodando no sistema operacional básico. Ele é branco, literalmente. É que nem a galera tá falando por aí, é uma página em branco. A gente ainda não sabe exatamente como é que vão conseguir usar, se ele é suscetível a ordens, do tipo, pega Rex, pega, se eles vão mandar ele lá pra dentro e ele simplesmente vai fazer sem nenhuma emoção, já que do ponto de vista dele, ele nunca teve amor nenhum por ela. Se ele vai ser mandado para fazer algo como se fosse uma espécie de capanga, a tal arma que eles estavam citando. Isso daí vai ser algo que a gente vai ter que realmente ver no próximo episódio. E o próximo episódio tá apinhado de coisas que vão ter que acontecer, respostas para serem dadas, situações para serem resolvidas. E quanto será que vai ter em termos de duração o próximo episódio? Esse aqui já foi um pouco mais longo. Foi 46 minutos. Eu estou esperando aí pelo menos 1 hora. Marvel, por favor, não decepcione. Se vocês não fizeram isso, regravem. A gente quer 1 hora. Então é isso, galera. Se vocês curtiram o vídeo, deixa aquele joinha, ajudem a aumentar a relevância do vídeo para que ele chegue em mais pessoas, dá aquela forcinha pro algoritmo. Se vocês gostaram desse casal tão simpático, ajudem a gente a chegar nos nossos primeiros 1000 inscritos. Compartilhem o vídeo com quem vocês sabem que pode gostar. Eu vou deixar 2 vídeos para vocês escolherem outro e continuar seguindo aí com o nosso conteúdo. Até semana que vem, quando o bicho vai pegar. Pois é. Um forte abraço. Um beijo. E até mais.